meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Adriana Cabral e vou acompanhar vocês nesta nossa aula. Então, te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Olha só, a aula de número 2, o objeto de conhecimento, História, Cultura, Patrimônio e Tempo, detalhamento, História, Cultura e Tempo. Ficaram curiosos? Então, acompanhem comigo esta nossa aula. Olá, meus queridos! Então, hoje nós temos um assunto muito interessante para a gente trabalhar na nossa aula de hoje, que é, então, falar um pouco mais sobre essa disciplina, sobre esse curso que é maravilhoso, que é, então, aí, a História. Então, olha só, acompanha comigo, já apresento aqui de cara para vocês. Temos, então, aqui o Marc Bloch, que é o grande historiador, né, da atualidade, é o pai da história moderna, assim, né, a gente pode, então, denominá-lo. Então, é o Marc Bloch que vai falar para a gente, então, o quê, né? Sobre qual é, então, o objeto de conhecimento da história enquanto campo aí de pesquisa, tá? Então, acompanha aí comigo, olha, História, Ciência dos Homens no tempo, tá? Então, o objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor, os homens. Então, segundo aí o historiador, o Marc Bloch, nós temos, então, aí o quê, né? A história é a ciência dos homens no tempo, tá? Então, não importa em qual tempo histórico este homem esteja, seja então lá na pré-história, seja então ali na história antiga, na história medieval, na história moderna ou na história contemporânea, que é essa então que nós estamos vivenciando atualmente. Então, guarda aí na tua memória o objeto, então, aí, né, que o historiador investiga, que ele busca, então, vestígios, é o quê? É, então, do homem no seu tempo histórico, e não importa qual tempo histórico este homem ele esteja. É, então, ofício do historiador buscar desvendar, então, os vestígios dessas histórias. Professora, por que, então, investigar o homem no tempo é importante? Para que a gente veja, então, caracterizações das sociedades, tá? Principalmente as sociedades antigas, como, então, que os primeiros homens, eles se desenvolveram, não é mesmo? O ponto principal onde eles estavam e como que eles vão, então, aí dominar todo, né, o cenário, então, aí do planeta, não é mesmo? Porque é a civilização, então, são os homens que dominam o meio, então, são eles que atravessam todos esses tempos históricos. Então, falando exatamente, né, sobre a importância dessa disciplina, a importância, então, da história, te convido a acompanhar comigo ali, olha só, História e Cultura, tá? Então, geralmente, quando pensamos em cultura, a primeira ideia que nos vem à mente é algo relacionado, então, o quê? Ao teatro, à música, à literatura, à pintura, à escultura e a outras formas ou áreas das artes, tá? Também são considerados como elementos culturais as festas tradicionais de uma região, as lendas, o mito, o folclore, costumes, então, de um povo, pinturas rupestres e etc. Então, olha só, né? Quando a gente fala em cultura, diversos são, então, aí esses elementos culturais. São eles, então, que vão te indicar, não é mesmo? O que procurar, então, de uma cultura de um determinado povo, tá? E aí é exatamente por isso, então, que é papel do historiador saber, então, o quê? Diferenciar história e cultura, não é mesmo? Por quê? Porque a gente investiga, então, o homem no seu tempo histórico, o homem, então, e as suas características que ele apresenta, então, neste determinado tempo. Por isso que a gente, então, precisa também saber o quê? Né? Definir aí, então, o que é essa cultura, né? Qual é a cultura, então, de um povo? É apenas uma definição ou existem, então, várias definições, já que nós sabemos, né, que existem,
então diversos tipos de sociedades. Então, é exatamente, né, nesse sentido de pensar, né, que esse homem ele tem então múltiplas culturas, é que a gente então começa a caminhar. Então, olha ali, acompanha comigo. Quando se trata então de cultura, devemos observar que a cultura é uma característica do ser humano como um ser que vive em sociedade. Né? Então, vivemos na sociedade, não importa qual sociedade, é o homem, então, que vai ali movimentar, não é mesmo? Fazer, então, a história. Um outro ponto, nós temos aí que a cultura, ela é adquirida, pois é um comportamento aprendido. E nós temos, então, aí, por meio da cultura, se estabelece uma parte da relação ser humano, sociedade e mundo. Então, observa comigo que essa parte da cultura, como que ela pode ser adquirida, professora? Quando nós estudamos, nós adquirimos cultura. Quando nós estamos ali no nosso seio familiar, desde quando a gente já nasce, não é mesmo? A gente já nasce, então, dentro de uma determinada família. Ou seja, sem querer, aquela criança ela já vai estar ali, né, muito ligada à cultura daquela família. E aos poucos a gente vai, então, aprendendo mais e mais, não é mesmo? Elementos culturais. Porque estudar é um elemento cultural que a gente aprende, não é mesmo? Se comportar na sociedade também é um elemento cultural que a gente aprende, então, ao longo da nossa vida. Isso quer dizer o quê, professora? Que a cultura ela está, então, durante toda a nossa vida. E durante toda a nossa vida, nós estamos ali, então, aprendendo, né, a lidar com culturas diferentes. E a gente vai, então, formando o quê? A nossa personalidade, dizendo também aí, não é mesmo? Adquirindo cultura e depois dizendo assim, olha, né, eu tenho esse lado cultural mais avançado do que outro. Gosto mais de música do que de ir ao teatro. Gosto mais de leitura do que ouvir música. Então, não é mesmo? É o lado cultural. E não te esquece aí, bota aí na tua cabecinha que ao longo de toda a trajetória da nossa vida a gente está ligado, né? Nós estamos, então, aprendendo também a cultura. Acompanha ali comigo, olha só, é importante destacar que Hilário Franco Júnior faz duas distinções relacionadas, então, à cultura. Primeiro, ele fala, então, sobre a cultura erudita, que seria o quê, professora? É uma cultura, então, de elite, cultura letrada, que pelo menos até o século XIII foi eclesiástica do ponto de vista social, ou seja, era conscientemente elaborada e formalmente transmitida através, então, das escolas monásticas, das escolas catedralícias, catedralícias e universidades, perdão aí com a palavra, tá? Ou seja, aonde é que a gente vai ver esse tipo, então, de cultura erudita? Dentro, então, ali do seio da elite, então, ali ligada à igreja, tá? Principalmente à igreja católica. Então, por isso, né, que a gente vai ver, então, essa cultura de elite. Eram só apenas, então, elementos ligados, então, a essa igreja católica e algumas pessoas ligadas, né, à sociedade que, teoricamente, tinham dinheiro, não é mesmo? Então, exatamente por isso, culturas de elite, tá? Por isso, tendia a ser conservadora, a se fundamentar em autoridades, tá? E a gente tem, então, aí, de um outro lado, o quê? A cultura popular. Tá? Então, do outro lado estava quem? Essa cultura popular, uma cultura laica, folclórica e que preferimos denominar, então, aí, divulgar, pois para os medievalistas, esta palavra rotulava sem ambiguidades tudo que não fosse, então, clerical. Ou seja, dentro dessa cultura popular está o quê? Né? Tudo aquilo que é ligado, então, ao povo. Por isso o nome, cultura vulgar, tá? Essa cultura vulgar, ela era oral, transmitida informalmente nas casas, nas ruas, praças, tavernas, aonde, então, essa população, não é mesmo? A maioria da população, a população trabalhadora, ela estava ali vivenciando. E nós temos, então, aí um terceiro tipo de cultura, que é a cultura intermediária, onde ambas as culturas, seja elas então, aí, a cultura de elite, não é mesmo? Ou a cultura popular,
em algum momento, essas culturas, elas vão, teoricamente, aí se tocar, não é mesmo? Então, olha só, a terceira ali, cultura intermediária, onde ambas as culturas, em algum momento, se encontram na formação, então, de uma pessoa ou clérigo, ou leigos. Sobre isso, o Franco Júnior escreve: essas intensas trocas eram alimentadas e alimentavam a cultura intermediária, aquela praticada em maior ou menor medida por quase todos os membros, então, de uma sociedade, independente da sua condição social. Então, não é mesmo? Ou seja a cultura de elite ou a cultura popular, em algum momento elas vão se tocar, não é mesmo? Por que elas vão se encontrar? Porque se você é um membro de elite, em algum momento você vai precisar, em algum lugar que você vai lidar, então, com essa cultura popular. Tá? Então, ou seja, é quase como se fosse um conceito de circularidade. Eu tenho a cultura de elite e eu tenho também a cultura popular, e em algum momento a gente vai, né, teoricamente, tocar, se encontrar. Por isso que ele também dizia, né, que havia quase uma cultura intermediária entre elas. Né? Por quê? Porque, né, a gente vive em sociedade, a gente não vive teoricamente estagnado. Então, em algum momento, não é mesmo, a gente vai ter ora a influência da cultura de elite, ora então aí ligada então a essa cultura popular. Então, olha só, acompanha ali comigo. Se formos então tentar definir o que é cultura para a sociologia, a discussão é maior e com vários sociólogos. Guattari, Geertz, Martin Salles, Raymond Williams, todos eles têm, teoricamente, aí, né, uma certa definição do que é cultura. Então, olha só, empregando conceitos e características. Por isso é preciso afirmar que cultura é de todos e todos nós temos cultura. Então, olha só, quero chamar a atenção de vocês exatamente para isso. Olha só que legal. Todos nós temos cultura e a cultura, ela é teoricamente, então, de todos nós, tá? Não importa aí qual seja aí o teu autor favorito, não é mesmo? Mas o importante é a gente saber, então, que todos nós temos cultura. Exatamente por isso que o Alfredo Bossi, ele afirma que para os gregos não havia uma palavra específica para se designar cultura, mas havia um termo que se aproximava, que era o quê? O paideia, né? Que significa aquilo que ensina a criança, tá? Então, olha só, por que então essa parte ela é importante? Essa parte ela é importante, aquilo que se ensina então a uma criança, tá? Porque segundo aí os gregos, eles diziam o seguinte: eduquem as crianças, assim não precisarás castigar os homens. Então, o conceito de cultura para eles era exatamente ensinar então a criança desde criancinha a ter, não é mesmo? Cultura, a ter então o quê? Moral, a ter então o quê? Ideias de como então se comportar na sociedade. Por isso então que para os gregos era essa a ideia então de paideia. Acompanha ali comigo, olha só. Então, para estes gregos, né, deve ser trabalhado na criança até que ela se torne adulta. A palavra cultura vem do latim e designa o ato de cultivar a terra, de cuidar do que se planta. Então, olha só, né? A gente vai ver exatamente isso, que é o conceito de cultura que nós, desde ao nascermos, então, no seio familiar, ao longo de toda a nossa vida, até a velhice, nós estamos o tempo todo muito ligados, né, à cultura. Estamos, então, aprendendo a lidar com cultura e, ao mesmo tempo, não é mesmo? Ampliar, então, o nosso conceito de cultura. Por isso que ela é, né, este conceito ele é muito importante. Olha só, acompanha comigo. Nós temos ali imagens, então eu trago para vocês, né, dança indígena, artesanato pataxó e o Festival de Parintins, não é mesmo? Que são ideias também do que, né, de culturas diferenciadas. Então, a cultura nos parece uma ótima ferramenta de compreensão das diferenças entre as sociedades e os indivíduos. Como descrito pelo Roberto da Mata, ela é um mapa através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. Olha só que, né, assunto interessante, então aí é para a gente perceber os vários tipos então de culturas. Um outro ponto que a gente precisa então trabalhar, não é mesmo, é o que? A noção do
O tempo ele é importante. Mas, professora, por que então que esse tempo ele é importante? E eu quero que vocês então observem essa imagem, né, que é então de um homem com asas, que significa então aí, né, o tempo. Ela é então uma obra do Pierre Cornelius e essa obra ela está lá então no Museu de Amsterdã. É uma obra para a gente então observar a passagem do tempo, não é mesmo? Para pensar então essas ideias. Por quê? A história ela estuda os grupos humanos, homens ou homens, através do tempo. Por isso, perceber o tempo e suas mudanças ou permanências faz parte então do ofício do historiador. Vejamos então algumas noções de tempo. A primeira delas é analisar então essa imagem aqui do tempo que eu falei para vocês, que está lá então no Museu de Amsterdã, não é mesmo? Então observa, se vocês observarem o corpo, ele é então de uma pessoa, vamos dizer, nova, né? Cheios então de músculos e etc. Mas quando a gente olha então para o rosto, essa barba branca, não é mesmo? Quase sem cabelo ali, muito calvo, e é uma ideia exatamente para contrapor, porque é o tempo, gente. O tempo a gente está desde criança aprendendo, estamos na velhice, é o tempo então que permeia toda a nossa vida e a gente passa por várias etapas até então chegar à velhice. Então, é a noção de tempo. Exatamente por isso, olha só, acompanha comigo, vamos então falar então sobre essa parte do tempo. Vamos ao tempo histórico. O tempo histórico são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e civilizações. Lembrem-se que o objeto de conhecimento da história é o homem. Pensando nisso, o tempo histórico percebe o homem e suas transformações. O homem inventou a ferramenta, o fogo, a agricultura, a escrita, as pinturas rupestres, o comércio, a cidade, as esculturas, as guerras, a tecnologia, etc. Então, tudo, de certa forma, é criação do homem, não é mesmo? Do homem no seu próprio tempo. Então, olha só, vamos então passar agora para falar então sobre essa parte do tempo ligado então à natureza e às fábricas. Como é que o homem então ele vai observar o tempo, não é mesmo? Em muitas sociedades rurais, os trabalhadores vivenciaram um tempo da natureza, relacionado ao dia e à noite, às variações do clima, às épocas de plantio e de colheita e etc. O historiador Lucien Febvre conta que a população do campo na França do século XVI referia-se ao tempo dessa maneira: por volta do sol levante, por volta do sol poente, ou seja, quando está amanhecendo e quando o dia está indo embora, não é mesmo? Então, observa, eu vou observar então essa natureza. Na hora então que o sol está levantando, eu vou para o meu local então de trabalho, não é mesmo? Quando o sol está poente, é hora então de voltar para casa, fazer as refeições, porque vai ficar escuro. Então, era mais ou menos isso, né, que esses homens então observavam. Observe então agora comigo como é que esse homem ele vai observar o tempo nas sociedades industriais, tá? Já nas sociedades industriais contemporâneas, os trabalhadores de uma fábrica, por exemplo, vivenciam um ritmo de tempo marcado pelas horas de um relógio, mesmo porque as horas de trabalho, em geral, são vendidas por determinado preço, o salário. Assim, nesse tempo da fábrica, a jornada de trabalho não obedece mais ao nascer e o pôr do sol, nem às variações do clima, mas às exigências da indústria. Então, exatamente por isso, né, que nós temos, então, o tempo muito bem marcado, né? A gente tem, então, tempo para acordar, tempo de ir para o trabalho, tempo de colocar, né, buscar os filhos na escola, tempo, então, de voltar para casa. Então, a gente está ali o tempo todo, então, ligado a essa noção. Olha só que lindo de tempo. Então, exatamente por isso, uma outra forma da gente observar, então, o tempo é o quê? Não é mesmo? Observando, então, as invenções do tempo cronológico, tá? Mas, professora, por que, então, essa noção de tempo? Por que esse relógio está aparecendo aí, né? Então, a gente tem as invenções para a gente poder lidar, então, com esse tempo, que é, então, o tempo cronológico, o relógio. O modo de vida das sociedades atuais levou-nos a uma crescente preocupação com o tempo cronológico, que se traduz pela constante consulta ao relógio.
Os primeiros relógios mecânicos eles foram instalados nas torres das igrejas, nos monumentos de praças e nos edifícios públicos. Em cidades pequenas, ainda hoje é normal o relógio da igreja soar em determinados horários do dia, indicando geralmente 6 horas da manhã, meio-dia e 18 horas. Atualmente, o relógio ele é considerado um instrumento básico para a organização das rotinas diárias. Por isso, encontramos o relógio no pulso das pessoas, nos veículos, nas paredes de casas e escritórios, sobre a mesa, nas agendas, nos computadores, no telefone celular e etc. O tempo do relógio, ele passou então a governar em grande parte o cotidiano das pessoas, mesmo contrariando as necessidades naturais. Assim, a hora para acordar, para comer, trabalhar, tomar banho, dormir. Há, inclusive, hora para fazer, então, aí o lazer, o happy hour, né? Mesmo que é uma expressão inglesa que pode ser traduzida por hora da comemoração. Geralmente, então, após o expediente, né? Então, a gente precisa, não é mesmo, marcar essa parte da importância, então, deste tempo, tá? Que é, então, aí, o tempo do relógio, ele é, inclusive, uma criação dos homens. Os primeiros relojoeiros mecânicos foram monges. Quem eram, então, esses relojoeiros? Aqueles que vão fazer, então, a invenção realmente do relógio. Então, foram monges cristãos, cujos mosteiros exigiam relógios para regular a oração diária e os horários de trabalho. Os primeiros relógios mecânicos eles foram instalados em igrejas e prefeituras, o que significa que mais uma vez, contar as horas se tornou, então, uma atividade que era conduzida em público e não no particular. Por isso que a gente tem, então, relógios soando em algumas cidadezinhas pequenas, não é mesmo? Porque para indicar 6 horas da manhã, às vezes, né, o horário do almoço e depois, né, 18 horas, o sair do trabalho, voltar, então, para casa. E lembra-se também, essa parte, então, da criação dos calendários, dos relógios, eles são o quê? São, então, criações do homem para tentar aí, né, dominar ou conversar melhor com o tempo, ok? Acompanha ali comigo, nós temos, então, o tempo cronológico e o calendário cristão. O homem ele inventou o calendário para contar o tempo. Eles são criações socioculturais. Todo calendário tem uma história para contar. Atualmente, o calendário cristão é o mais utilizado no mundo, mas existem outros, como o calendário chinês, o calendário muçulmano e o calendário judaico. Vamos, então, agora falar um pouco, né, mais sobre esse tempo cronológico e o calendário cristão. Tem como marco básico, então, olha só, da contagem, o nascimento de Cristo, que está destacado aí. Tá? Inclusive, o calendário cristão organiza o tempo em dias, semanas, meses e anos. Então, é esse tipo de calendário que nós estamos mais acostumados, porque é o que a gente segue, não é mesmo? Segundo o calendário cristão, as datas anteriores ao nascimento de Cristo recebem a abreviatura, né? Antes de Cristo, esse Azinho, né? E o C maiúsculo. Então, nós temos aí, para dar um exemplo, então, para vocês, invenção da escrita 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Roma foi fundada em 753 a.C. Então, observa aí que é então uma forma para a gente então, marcar as datas e os acontecimentos então, antes do nascimento de Cristo. Olha só, acompanha aqui. Importante, ao escrevermos datas de fatos ocorridos depois do nascimento de Cristo, colocamos apenas a data. Exemplo, estamos em 2024, logo não precisamos colocar 2024 DC. Não é preciso fazer isso, né? Porque a gente já sabe que estamos em 2024, depois então do nascimento de Cristo. O nosso calendário cristão divide o tempo em dia, semana, mês e ano. Para contar, então, o tempo, nós temos a década, que é o período de 10 anos, o século, que é o período de 100 anos, e o milênio, que é o período de 1000 anos. Então, olha só, o século ele é uma unidade de tempo utilizada pelos historiadores. Utilizamos algarismos romanos para indicá-los, tá? Então, olha só, essa é uma regra importante, por quê? Porque a gente utiliza os algarismos romanos. Ah, professora, a gente está em 2024, a gente ainda utiliza os algarismos romanos, que é lá da época de Roma? Sim.
utilizamos então aí para fazer as datações de séculos principalmente, tá? É sempre então com algarismos romanos. Então vamos ver algumas regras básicas para a gente saber então a qual século pertence uma certa data, tá? Então aqui eu vou dar duas regrinhas para vocês, só para que vocês saibam que elas existem, tá? Isso não, vocês precisam então saber como é que a gente consegue ver então um determinado século. Primeira regra nós temos aí, olha só, quando o ano terminar em 00, tá? É só eliminar então aí o 00 e o número que sobrar indicará o século a qual pertence. Então nós temos aí, olha só, exemplos. Vamos lá então, 500, né? Como a própria definição diz, eu elimino é o que está na frente. Por isso, olha só, século V. Esses aqui todos são, então, aí os números romanos, tá? Olha, a professora vai escrever, que bonitinho. Então, a mesma coisa, terminou em 00, o século é o que está na frente, 7. A mesma coisa aqui, ó, o século XII. 1900, não é mesmo? Elimina os 2 zeros, é o século que está na frente. Por isso, século XIX, olha aí, 2000, a gente tem então aí, né, o século XX. Olha só novamente, quero que vocês então saibam que é uma regra que vocês precisam saber. E professora, quando não terminar em 00, acompanhe comigo a segunda regrinha. Quando o ano não terminar em 00, é só eliminar os dois últimos algarismos e somar um ao número que sobrou. Assim você terá, então, o século a qual pertence exatamente. Por isso, olha só, acompanha comigo, não é mesmo? Nós temos aí, olha, não terminou em 00. A regra, então, é o quê? Eliminar os dois últimos e somar aqui, olha, o primeiro. Por isso que tem aqui, ó, 3 mais 1, 4. O século, eu acabei de dizer para vocês, ele é escrito sempre em números romanos, tá? Então, olha aqui o século a qual pertence. A mesma coisa, 571, elimina os dois, soma mais 1, olha, por isso que tem aqui a soma, século VI, tá? Então, aqui, ó, 1995, 19 mais 1, século XX, tá? Então, ó, 2006, elimina os dois últimos, soma o que está na frente, mais 1, tá aí, ó, século XXI. A mesma coisa aqui, elimina os dois últimos, né? Pego, então, aí o 14 mais 1, século XV. Perfeito? Isso daqui, professora, para que a gente precisa, então, né, dessas regras? Só para a gente, então, ver, denominar a qual século pertence, ok? Então, saiba que existem, então, essas regras. Vamos ver ali, então, a noção do tempo. A vida moderna do tempo presente traz muitos fatos e acontecimentos que ocorreram rapidamente. O tempo é algo primordial. Temos que encontrar tempo para fazer todas as atividades. Segundo, então, o sociólogo Bauman, ele difundiu o conceito de modernidade líquida para definir o tempo presente. Escolheu a metáfora do líquido, ou seja, da fluidez, como o principal aspecto do estado dessas mudanças. Um líquido sofre constantes mudanças e não conserva sua forma por muito tempo. Esse é o tempo atual, que vive em constantes transformações. Observe, então, ali comigo, não é mesmo? Quando olhamos, então, uma foto do tempo em que éramos bebês e a comparamos com uma foto atual, percebemos que o tempo passou. Se olharmos para uma foto de nossos pais, poderemos perceber a diferença no tempo, nas roupas, no corte de cabelo, na postura, nos hábitos, nas brincadeiras diferentes. Se formos olhar para a tecnologia, as diferenças de tempo são enormes. Celulares que hoje chamamos de tijolão, televisão sem controle, algo que muitos de vocês nem sabem que existiam, né? Mas existiu sim. Todos os dias precisamos encontrar tempo. Tempo para acordar, tomar banho, tomar café, estudar, assistir televisão, brincar, se alimentar. O tempo é importante na nossa história, mas como compreender algo que não conseguimos ver nem pegar? Não é mesmo? É uma parte interessante. Por isso, realmente não podemos ver nem pegar, mas podemos observar, então, mudanças na sociedade, na moda, na alimentação, na arquitetura, na ciência, na comunicação. Então, olha só, observa aqui comigo também, não é mesmo? A gente tem, então, essas noções, então, do tempo. Novamente aqui, olha só,
coisas que muitas vezes vocês nem sabem que existiam, mas existiam, né? Esses tipos de telefones, até chegar então ao moderno uso do celular. Então a gente vê o quê, né? Que com os avanços tecnológicos, a evolução da internet, nós percebemos o sentido, né? Percebemos e sentimos o tempo presente que vivemos de formas diferentes. Do satélite à fibra ótica, os avanços são rápidos, por exemplo, jogos de internet, adolescentes que podem brincar online com adolescentes que moram em outros estados ou até mesmo em outros países. Há campeonatos de jogos online dos quais muitos participam. Novas profissões surgiram por causa desse avanço na tecnologia. Já ouviram falar então de youtuber, nos gamers ou nos influenciadores digitais? Algo do tempo presente, né? Podemos assistir a um conflito armado em tempo recorde na internet. Assim temos o conflito entre o Hamas e Israel, ou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Podemos também, através da tecnologia, assistir aulas ao vivo em diversos municípios diferentes. Sim, fazemos parte, então, dos avanços desses novos tempos, né? Então, olha só, exatamente por isso, a gente, então, pode perceber, então, a passagem do tempo. Como se vê, há situações em que percebemos o tempo passar lentamente e em outras em que sentimos passar mais rapidamente. Se o que estamos fazendo nos interessa, parece que o tempo voa. Se estamos fazendo algo contra a nossa vontade, aí parece que o tempo demora mais a passar. Então, olha só, meus queridos, atingi o meu objetivo, que era, então, trabalhar com vocês, né, o objeto da história, essa parte, então, da cultura e as noções do tempo. E por aqui, então, a professora se despede.